Amém, irmãos. Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos estar dando continuidade a mais uma leitura do nosso alimento diário, Herdeiro de Deus, semana 2, domingo, que o título do domingo é Permanecer Fiel à Verdade do Evangelho. Graças a Deus. O versículo proposto para lermos com oração, convido os amados irmãos, está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 5, que nos fala: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos aqui a palavra do Senhor ouvida por meio do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? E aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 16 e 17 fala assim: tornei-me porventura vossos inimigos por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, né? O que o apóstolo estava tentando falar para os Gálatas, né, era porque os Gálatas começaram de uma forma tão forte, né, buscando o Senhor, sendo fiel à palavra, mas chegou num exato momento em que outros irmãos, né, o apóstolo usa esse termo, outros irmãos ensinavam, né, estavam levando uma outra palavra, ou seja, algo que não vinha do apóstolo. Então, a tal ponto de quando Paulo voltou lá, né, os irmãos o viam de uma outra forma, não viam como um servo do Senhor, né? E assim, hoje não é diferente, né? Paulo queria dizer aqui é que as pessoas que estavam pregando uma outra coisa, que não era a fidelidade do Evangelho, estava tentando desviar ele do foco principal, que era cortar a conexão do apóstolo com a palavra, né? Ou seja, o apóstolo dispensa a palavra e tem que chegar até nós, os conservos, mas de certa forma essas pessoas estavam fazendo com que essa corrente fosse quebrada. Então hoje não é diferente, né? O que eu vejo é que nós precisamos estar bastante atento com relação à palavra do Senhor e focar, né? O segredo para nós é seguirmos de perto a palavra do Senhor, a palavra do apóstolo, ou seja, mesmo como o título já diz, né? Permanecer fiel à verdade do Evangelho, né? Porque sabemos que no o ser humano ainda há muita impureza, ainda há muito do nosso ego, muito do velho homem ainda impregnado em nós, né? Por isso a preocupação do apóstolo em trazer uma palavra, né, refinada, uma palavra pura. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo nesse tempo, né? É trazer uma palavra, né, dentro da dieta, uma palavra de edificação, uma palavra que tratasse, né, que fosse uma palavra como fala em Hebreus, né, que a palavra ela é cortante, penetra, né, e divide alma e espírito. Então a palavra que o apóstolo traz tem essa função, de nos preparar, a palavra trabalha em nós, de nos endireitar, porque ainda há muita da velha criação, né? E o Senhor hoje, Ele espera de nós, né, um coração que tenha um reconhecimento de ir até Ele e reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque nós precisamos do Senhor Jesus, né? Esse era a preocupação do apóstolo Paulo, ele nos tornar filhos maduros,
né? E só nos tornaremos filhos maduros se nós permanecermos fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel à verdade do Evangelho, né? Estamos seguindo a palavra profética de perto, estamos desfrutando daquilo que é atual, pregando o Evangelho, né? Grito de guerra, orando pelas pessoas. Então esse é o que o Senhor tem trazido para nós, né? Louvado seja o Senhor. Que possamos ter esse coração de busca do Senhor e de permanecer na verdade do Evangelho, permanecer fiel ao Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Um bom desfrute a todos.